Fala, galera. Seguinte, a gente vai fazer uma sessão aqui de jogo de pôquer, mais ou menos umas meia hora que a gente vai gravar, só que a gente vai começar pelo estudo, tá? Do e-book que a gente tem, e a gente vai começar relembrando o conceito do lag, do Lose Aggressive, tá? Tá dentro do e-book e você consegue ter acesso a ele clicando no link que provavelmente vai estar aqui embaixo, tá? O que a gente faz? A gente faz uma sessão aqui de pôquer de 2 ou 3 meses que a gente vai jogar. A gente vai fazer as anotações dos jogadores, sendo que hoje, principalmente nessa sessão, a gente vai focar no lag, tá? Então, por isso que a gente está relembrando aqui. Quais as palavras-chave que você tem que ter dele? Cara, é um cara que é barulhento, que é blefador, que ele é ousado. Então, o que a gente tem que perceber? Cara, cara joga muitas mãos. Esse cara aqui, ele tá blefando em várias streets. Várias streets ali a gente vê que o bordo não tem nada a ver com o range de mãos que ele tem e ele tá apostando mesmo assim. E ele também tá tribetando fora de posição, então bota aí, você tá no botão, você abre um raise, ele tá, tipo, no UTG que tinha dado um call e aí tribetou você. Tipo, provavelmente ele tá fazendo uma street ali para poder te enganar, então às vezes é melhor dar fold. Ou às vezes esse cara tá antes de você, né? De novo, antes de você em alguma posição ali, tipo, small blind, big blind, tá tribetando. Num range também que não tem muito a ver, ou ele tá demonstrando força, né? Então, jogar agressivo contra esse cara também. Principalmente com valor, né? Então, mas o principal aqui que a gente tá falando é, cara, a gente aqui tem que pegar esse cara e marcar ele, porque é um cara que você vai ganhar dinheiro, beleza? Tá. Então, esse daqui é o principal, né? Então, aqui, ó, pense assim: esse aqui quer dominar a mesa no grito. Então, se eu tiver uma mão, eu deixo ele se queimar, tá? Principalmente no seguinte: esse cara aqui você tem que evitar blefar, porque ele vai estar jogando às vezes por um par baixo, um par médio, e ele vai ter alguma coisinha ali, e você vai se ferrar com ele, beleza? Então, a gente vai jogar aqui agora, tá? Então, como eu falei até, a gente vai jogar aqui. é, a princípio, 2 ou 3 mesas, para poder ficar dinâmico. Mas. Ah, tá. E a gente não vai ficar, tipo, prestando muita atenção na galera que. Em todo mundo da mesa. A gente vai prestar mais atenção em jogadores-chave ali, tá? Vou botar aqui 100 blinds. Como eu já falei, né? Tá a fim de comprar o e-book para poder aprender mais, saber ali como anotar. Tem aulas também, várias coisas ali que você pode aprender, tá, com o e-book, porque tem aula, tem e-book, tem gestão de bankroll, tem também planilha de estudos para você estudar e aplicar isso aqui, beleza? Então, clica no link aqui embaixo que vai ser top. Meu irmão, até lembrando aí, para nossa começo de sessão, a gente sempre faz o seguinte: a gente coloca aqui um timer que eu acabei de iniciar, de 10 minutos, que a gente coloca ali para começo de jogo ultra tight, para a gente fazer análise do perfil dos jogadores. E aí a gente estava até falando sobre isso, que meu irmão viu uma live e a gente sabe também que se você faz apenas uma coisa o tempo todo, você se torna previsível. Só que a gente, como jogador iniciante também, a gente não pode querer ficar inventando. Então a Sim. gente precisa, assim, na maior parte das vezes, fazer o básico bem feito. E em algumas vezes a gente pode tentar dar uma adaptada no jogo, tentar dar uma mesclada no jogo, só que sabendo que, até uma parada que a gente estava falando aqui, que eu acho que também faz parte do treino. Cara, a gente precisa saber dar fold, né? Então, eu acabei de ter uma mão aqui agora, a gente estava jogando antes, né? Faz uma hora mais ou menos, e a gente parou para conversar, de um board, como é que é? Board dobrado, onde eu tava com as eyes, e eu tô falando muito isso com o meu irmão, e meu irmão tem um perfil mais, é, mais arrojado, né? E aí eu tô falando pra ele muito sobre a gente precisar ter disciplina. E aí, cara, ó, o cara aí, ó, pagando quase 3 suited de cutoff, o outro pagando de
9-3? Como é que tava ali? Tava com 9-3, acho que suta ele. É, mas Ó, ele esse tava de cara aqui Big Blind, né? já é a segunda que ele dá aqui. Já é Então, a segunda então, posição que ele joga. cara, Ás, rei, dama, ás e rei pior ainda, tá? Dama, valete, rei, valete, então eu nem falo nada. Pior, muito pior. São mãos que a gente que não sabe jogar e tá num field desse jeito, pô, rei, valete, Aqui, rei, aqui dama, eu, dama, aqui nesse valete, Ás puta que 8, pariu. aqui nesse Ás 8 eu nem jogaria, tá? Só que eu fui defender o. Fui fazer não é a defesa, né? Mas fui fazer o Blind War aqui. E acabou que não bateu e tá tudo bem, foldei. Exato. Ó, ele perdeu 4 blinds, nem isso, 2, 3 blinds, então o fold aí é muito mais lucrativo do que Aqui você nesse pensar Ás que de você tá 6 também eu com jogaria, valor. mas eu vou foldar até porque eu já joguei. O que você tava falando das duas coisas aí? Esse daí eu tava estudando GTO, e no GTO existe um fundamento de equilíbrio, né? Esse fundamento de equilíbrio é exatamente você não se tornar previsível. Ele fala que você não pode ficar fazendo uma coisa só o tempo todo, porque senão o cara vai te encaixar no range de mãos e aí já era, você fica previsível demais, o cara vai te explorar, né? Quando você começar a apostar, ele não vai te pagar, né? Então Ó, é exatamente isso, é você mesclar ali range de mãos, mesclar a posição também, em algum momento, claro que você não vai ficar abrindo tipo 4-3 off do eu Big ia falar Blind, isso. É mão de mas valor, cara, também. A mescla é que às vezes a gente, por exemplo, agora Ultra Tight vai usar só mão de valor muito alto, mas a gente, por exemplo, esse 7-8 aí, talvez se fosse suited, daqui a 15, 20 minutos, você sim, já poderia abrir em um momento ou outro de uma posição maneira ali, de um botão cutoff, porque você tá mesclando o jogo. Isso é mesclar jogo, entendeu? e não pular na Mas lança, e não pular na é lança. isso. E aí você também tem que ter uma estratégia. Pô, o que que eu espero desse 7-8? Pô, se eu tiver trincado, se eu fizer o full house, se eu tiver um flush, onde eu consigo identificar que o cara tem um par alto. E aí entra. Por E isso o que que a gente agora, por estava exemplo, falando, tem que fazer a qualificação do perfil dos jogadores. Ó. Aquele cara de 30 big blinds ali, ó, cara. tá quebrado. Ó, o cara de par de 8 pagando até o River ali, não, dando check. Esse cara de 30 Big Blinds e o de 49 Big Blinds, eles podem ser jogadores niches, porque eles vão jogar apenas com mão prêmio tentando dobrar o stack. Igual esse outro aí, ó, de 40 Big Blinds. Eu marco ele como Nietzsche. Cara, eu marcaria como niche porque é o jogador que ele vai vir só com o valor do valor, entendeu? Ele pode ter esse AS? Pode, mas qual é a probabilidade que você acha? Ele tem as qualquer coisa ou rei qualquer coisa, mas Dá qual? Dá. vou desistir agora. Ele tem, porque o que acontece? Ele, é, aqui também, tenho que apostar. Aqui eu tenho que apostar também. Aqui eu não acertei nada de nada de nada. Tem um flush draw ali. Vou dar fold também. É aquela parada, ultra tight, mano. Ultra tight, aqui eu joguei de novo. Esses 4 EB ele pagou de novo. Aqui eu não acertei de nada, nada de novo. Mas como eu dei, vou apostar aqui. Se ele não tiver o Wise, ele não vai É, pagar. Pronto, não o que pagou. acontece? Vamos lá. Tipo, viu que eu dei uma variada, né? Tipo, eu tinha Boa. foldado aquela hora, dei check e fold no flop, agora eu já dei check e dei c-bet. Então passou, tá ligado? E aí o que que acontece quando quem tá falando do fold, mano? Que você esqueceu. O fold, quando a gente assim é iniciante ou tipo, ainda tá jogando ali tranquilo, cara, o fold é mais lucrativo pra gente, até pra sair no 0-0, pra depois começar a ter lucro, do que o próprio a própria aposta, a própria jogar, abrir uma mão dessa. Porque os caras falam que a principal erro tá no pré-flop, né? Então aqui, ó, uma eu tô com dama e 10 no botão e a outra eu tô com dama, ás e dama no, ó, dama e dama não passou. Como teve um race pré-flop, eu vou foldar, tá? Inclusive a gente não fez a anotação do cara que jogou contra a gente, né? É porque a gente tá Exato. explicando, a gente tá perdendo aqui o feeling, mas O beleza. cara aí, ó, por exemplo, 54 BB, tem que anotar ele também. Ó, agora eu vou abrir dama valete do dama valete off, talvez eu não abriria, né?
Não pensei, mas beleza, passou. Mas ó, o que é o lance do equilíbrio? É você, por exemplo, conseguir ganhar uma mão de dama e valete do UTG, pô. Tá Que você ligado? não ganharia. Você não Hein, ganharia. cara, você também não tá vendo os stats ali, ó. Só vê os Não, mas stats aí do aqui que eu cara. marco como o quê, meu filho? No seu não tem. Eu não, tipo, não sei o que marcar, porque no meu eu É marco só stack você quebrado. clicar que vai aparecer. Só você clicar que vai aparecer. Clica. Geral checou, eu vou postar esses 40% aqui. Cara, ele me deu uma tribet. É, eu não acho que ele faria isso sem nada, até porque o stack dele é Eu também curto, né? acho. Então, ele pode ter pagado, é trincar o rei. Ele, lembrando que a gente tá ultra tight, né? Mas lembrando que ele ali, ele não faria isso nada. Ele fez uma tribet alta, né? De É. 7 para 1,5 que eu apostei. Cara, aqui ou eu tribeto ou eu fold. Não quero jogar fora de posição. É... É. Fold, cara, e vê os stats. Só vê os stats. Escolhe um jogador, vê os stats, ó. Esse cara aí, ó, VPIP, 25%, 12%. Ele entra metade das vezes, ATS. Cara, eu acredito que ele é um cara tight. O tight é azul. Não, eu sei. Vermelho, as cores, as cores. Vermelho é agressivo, amarelo Call Station, azul tight e o verde é o Nietzsche. Aí, ó, meu irmão, na outra mesa, os caras aí, ó. Tá. Eu tô falando pra tu ver os stats dos jogadores pra ir marcando eles. Esse Eu não, cara aí também, ó. eu não marco só 25%. pela estética, tá? Tá, mas ó, o cara tem 104 mãos. O cara ali de baixo, o chinês. O outro aí, 59 mãos. O cara entra um quarto das vezes, ele entra, a maioria das vezes que ele entra apostando. Cara, eu queria dar só call aqui. Mas tô fora de posição, não quero jogar não. 4-2. Oito e 8. Cara, aqui tem que ser tribete, fácil. 6-6 também, né? É aí, cara. Qual foi a leitura que tu No fez caso, dele? é uma for bet essa aí, né? Ele é um É. cara que ele Não, tribeta muito, ele é um mas eu, cara dar, agressivo. mas eu daria call aqui, eu dou Ele é call. um cara agressivo, ele tenta roubar blind e ele dá tribet algumas vezes. Cara, aqui a gente tem uma equidadezinha por causa do 9 e do 10 que Cara, pode bater. e ele e ele é um Eu, cara tight. Se ele não acertou nada, ele vai foldar com qualquer valor de aposta. Pro cara ele, tight, ele é qualquer valor de aposta. board dobrado. Cara, ele deu check call. Provavelmente ele tem alguma coisa, mano. A gente tem E um. você deu 13 bagulho lá e você poderia ter botado menor, porque ele pagaria com qualquer coisa. Tá bom. Cara, a Dama só bateu, né? Ótimo, eu falei para você. Eu falei para você. Os stats dele já indicava que ele é um cara agressivo, e outra, vamos lá. Eu falei para você que ele era um cara agressivo pelos stats dele. Qual que é a parada ali? Ele Sim, já ainda. indicava essa mão forte e você, pela jogada agora que a gente já conhece dele, ele não tinha acertado nada no flop, mas ele pagou. Porque ele tinha uma mão forte e ele tinha duas overcard. No turn, não bateu nada de novo. Aí é o que o cara fala ali. No turn, por exemplo, o board que não considerava o que ele tinha ali, por exemplo, de que ele tinha acertado alguma coisa, se você continua betando no turn, que aí ao invés de você betar 75%, que não é para o jogador tight ele vai te pagar ali se você pagar 75 ou 15 ou 25 ou 50%. Então, se você quer apostar alto, aposta 50%. Se você aposta 50 e 50, ele ia foldar, porque ele não tinha nada. O Ais só bateu na última.
Mas na última ele ia apostar. Pô, se bobear, ele ia me Mas tribetar. não ia pra última. Ele não ia pra última. Ah, você tá falando de continuar no River, né? Isso, No, isso, isso. no Turn, No continuar no Turn. turn. No turn. No e-book tem até falando ali. O turn é onde você vê quem é quem. É, o lance é que como ele deu check e call, eu achei que ele poderia estar me dando um slow play, entendeu? Na verdade, ele estava controlando o pote. Pode ser. Mas aí você só ficou com medo porque você deu 75% do pote. Se você tivesse apostado baixinho, você não tinha ficado com medo. Se eu tivesse apostado baixinho, né? Que aí é a parada ali, mano. Quando você aposta 33% do pote, é baixo. Se você toma um tribet de um cara desse, ou se você toma um tribet de um cara agressivo, por exemplo, para um cara agressivo, você poderia ter apostado esse 75%, porque esse cara ele vai foldar, ele precisa de uma aposta maior, tá ligado? Para foldar. O tag não. Mas, ó, quando eu aposto 75%, quando é que eu estaria negando a equidade para ele? Mas que equidade se não A tinha equidade equidade para dele é flop? Era acertar um exatamente isso aí, as. ó. A equidade é acertar. A equidade é Mas a só para equidade flop? dele Então, mas a equidade Ah, para ele acertar um AIS é ou uma de dama, porque ele é. 4%. Então, 8% Não, no flop não, porque ele tem três pro as e três River. damas. Então ele tem Isso, doze por então. cento. Então, do flop pro River. Aí do turn pro River cai pela metade. Então, tipo assim, ele já tem pouca equidade no AIS Olha e o na cara de dama. 8 e 4. O Tight abrindo de 8 e 4. Esse é o que jogou melhor agora, de imposição. Cara, eu tribetaria ele, mas eu tô jogando fora de posição, não vou. Ele só roubou mesmo ali o blind e já era. Aquele 26% ali que tá sem negócio, vê os stats dele. vinte e O seis, vinte e Red. seis. Qual que você tá falando? Da Vinte e mesa, seis, cara, que tá sem stats. 26% tá sem stats. Red, lá do lado direito. O Redson Team. Aí, ó, 26 mãos, o cara entrou um quarto das vezes. Então, de 25 mãos, o cara entrou 7 vezes. 7-5 joga bem pós-flop, eu tribetei ele. Se ele me for betar, eu foldo e já era. Mas você nem viu o status dele aí também, pô. Vê aí. Ó, 29 mãos, ele entrou um quarto das vezes. E ele, Ele, ó, ele tribeta também. mais de metade das vezes ele entra tribetando. Aí, vamos lá, legal. Perguntas que a gente faz. Pô, quantas vezes esse cara entra na mão? Cara, Exatamente. se esse cara entra na mão até 25% das vezes, ele é um cara tight. Se ele entra mais da metade das vezes, quando ele entra com pré-flop raise lá Aí, par de alto, 9. ele é um cara agressivo. Então a gente pode falar que ele joga poucas mãos, ele é tight, e ele agressivo ali nas mãos, ele é agressivo. Então ele é tight aggressive. Se ele for um cara tight que joga 15%, 20% das mãos, Aqui eu e, não vou pagar, tá? boa, e quase nunca ele entra de pré-flop raise, ele é um cara nit, porque ele é um cara tight, joga poucas mãos, e quando ele joga, ele ainda joga de forma passiva. O cara lose aggressive é o cara que joga 35, 40% das mãos, 50% das mãos, mais, e é um cara que é sempre agressivo. O cara lose call station, que é o lose passive, é o cara que ele joga muitas mãos, mais de 30% das mãos, 35% das mãos, e ele é passivo, ele quase nunca entra apostando. Aí aquelas métricas ali também de tribet, de ATS é a mesma coisa. ATS é o cara que rouba nas posições finais, então o percentual desse cara, se for alto, também é importante. E, Aqui, aposta ou não aposta no turn? cara, se pode apostar, 40%. Só que aí você não viu as stats dele, ó. Ele parece ser um cara pagador, um cara lose. Ó, tá vendo? Ele é um cara agressivo, entendeu? E ele tá em posição, entendeu? Sim. É, aqui é até ruim isso aqui, porque ele é short stack.
Ele é short stack. Até tinha falado isso contigo antes. Cara, short stack não vale a pena jogar assim. Tipo, o 7 era pra eu trincar pra eu poder ir all in e ganhar o game dele ali. Por exemplo, um valete 10 desse que joga melhor pós-flop, um 7-6 desse que joga melhor pós-flop, não vale a pena jogar com um cara desse. Porque ele não vai ter pra te pagar tipo, os 100 BB pra tu dobrar, por exemplo, É e melhor você extrair o colocar máximo. ele contra a parede, né? Pra ele te pagar às vezes com uma mão de ice qualquer coisa, contra um par que aí vira um coin flip, do que jogar pós-flop, né? Porque ele vai foldar se ele não tiver nada e ele vai também ficar pot commit com qualquer coisa. O cara, se ele postar isso aí, ele vai ficar pot commit, né? Não vai, ele não acertou nada. Porra, olha lá, full house. Quando eu não É. quero, com esse cara que tem ali, tipo, o short stack, não vale nem a pena eu, tipo, tentar jogar uma mão Aí é o que eu falo pra pra tu. ter O cara equidade. é Nietzsche. Vê ele só pra tu ver. Quem é esse? Não, o outro. Esse aqui? É. Aí se dama, dama, dama. Ó, ele tem 35. Não, pior que não, ó. Ele é agressivo, por isso que ele deve estar com pouco Big Blind, ó. Bota ele como agressivo aí, ó. Ele é lose. Ele. Não, não, lose, lose. Olha lá, ó. Ah, ele rouba sempre. A TS dele é alto, o tribet dele é alto, o pré-flop dele é alto e o negócio dele é alto também. Qual? O desse ali, o Gantz, é tudo alto. Pré-flop raise é alto. Olha lá, ó. VPIP, ele entra 35% das vezes, PFR dele é 22%, ATS 60% e Tribet 14%. Fazer aquela bobeirinha de entrar de limp, quem De limpo. aumentar você tribeta. Toma ali. 4,5 do Big, hein? Não, isso aí dá para defender. Não fiz alto demais. Era, era 8, deu misclick. Callzinho. Esse outrinho aqui também. Não acertei nada, está ok. Tem o último par. Cara, outra coisa, quando for abrir o range, não tem necessidade de abrir um 4 e 2 off, por exemplo. Aparece muito, tipo, um Wise 9, por exemplo, dá pra jogar. Mas não vou jogar agora não. Um Wise 9 dá pra jogar, um Vala 9 dá pra jogar, 7, 8, 9, 10 suited, né? 8 e 9, 9 10 suited, 10 valete suited, rei 10 suited. Então, tipo, tem muito range dos suited connectors que dá pra jogar. Não tem necessidade de abrir, tipo, um Dama 5, por exemplo. Não sei que você esteja do Big, do Small. E mesmo assim eu não abriria. Ó, 16, pagou. Agora a gente tem que analisar o seguinte, o bordo. O cara apostou 41%, ele não pagou, mesmo batendo flush draw. Provavelmente ele devia estar pagando por um par. Dama e valete do Big Blind tem que jogar, né? Vou tribetar ele. Aí quando a gente vai lá e dá win. É só call. Bateu o valete. Vou tribetar ele agora. Com valor, né? E aí? O que será que ele tem ali? Cara, eu pagaria. Deixa eu ver, o que você acha que ele tem aí? Eu tenho que tem 21 pra trás. Eu tenho um top pair com kicker bom, mano. Eu também acho. Ele pode estar pagando pelo draw, né?
É, pelo Ele draw. tá pagando pelo draw. Eu ia falar isso também. Eu achava que ele tava pagando pelo draw. Dividir o Aí, pote. boa. Porra. Aí, Ai, é quem tá na mão contigo? Esse cara aí? Bom é pra o jogar, X. hein? Mano, aposta baixa. Tá, beleza. Boa, boa, boa. Aposta baixinho pra. Isso aí. Ele Não, vai foldar. eu tenho que apostar forte. Porque se eu apostar baixinho, ele vai saber que eu quero o call dele. Então, pensa aí, pensa aí. Cara, Vou te falar uma parada. Se ah, nessa aí o cara dá um show e você pensa que você tá. Eu apostaria o máximo, tá? Eu apostaria o máximo, o máximo, o máximo. não, Porque viaja ele vai não. pensar que tu tá. Eu tô falando pra Não tu. Ele vai viaja pensar. não. Ou ele pensa que tu tá dando o slow play, tá ligado? E paga porque ele. Olha lá, ó. Ele quis chovar pra cima de tu. Ixi, Full House se fudeu. Nem percebi o 2 dobrando já. Fichas, fichas, fichas. Isso é anotação, tá? Aham. Cara, dobrou o 2, né? Ele tava com. Porra, Raiz 9, olha lá. Só o Ás salva a gente. Aí, Bateu. bateu. Então acabou a sessão por hoje. Inclusive tá lá no e-book, né, também. Sim, Mas, tipo assim, ali foi uma bad beat, só que realmente perdeu tudo, então é bom também parar. sim, sim, sim. É isso, galerinha. Boa. Só fechar, cara, já desistiu.